Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje de mais uma figura de Dragon Ball. É a vez do Goku Mini do Dragon Ball Daima. A pergunta é, você tá assistindo Dragon Ball? Tá gostando ou não tá gostando? Diz pra mim aí. Vou deixar minha opinião sobre o anime rápido aqui. Eu tô gostando sim. O primeiro episódio achei bacana. Os outros episódios ali achei bem mais ou menos. Mas se eu não me engano ali do sexto, sétimo já tá ficando bem interessante. Nesse modo aventura. Eu acho bem animador porque traz aquela boa recordação do Dragon Ball clássico, principalmente, um pouco do GT, mas a gente vê que é bem mais puxado ali pro Dragon Ball clássico. Uma coisa que eu tô reparando nesses últimos episódios que tem umas falas bem adultas, né? A galera acha que assim, tá mais pra criança, não, tem umas falas bem adultas. E que realmente os traços, a animação, eu tô gostando bastante também. É a última obra do T'Challa, né? Os traços, os desenhos. Ele participou ali da produção, então admirar mais uma obra feita por T'Challa, tanto que nesse vídeo tem uma homenagem para ele, eu vou deixar na análise final. Então é isso, dito um pouco sobre anime, vamos focar aqui na figure. Pode ver que a caixa é padrão do Dragon Ball, né, tanto pelas imagens quanto o tamanho, tá bom? Aqui eles usaram um lilás metálico, achei bem diferente do lado positivo. Achei legal. Aqui tem essa imagem engraçada do Goku, que só de olhar pra ele você vê que ele tá bonitinho e engraçado. Aqui temos algumas imagens de poses da figure. E é isso. Pode ver que é padrão mesmo Dragon Ball para SH Figures. Então se você é fã de Dragon Ball, tá gostando de Dragon Ball Daima, espero que esteja confortável. Vem comigo aqui na review. Então já vamos dar uma olhada no blister e começar logo esse vídeo. Prontinho, galera, blister em mãos, já tirei a tampa aqui e podemos ver que tem espaço vazio nesse blister, né? Pois é, olha isso aqui. Vou deixar para falar isso na análise final, não quero estender sobre isso, mas eu acho que o que eu vou falar, a maioria dos colecionadores aí pensaram a mesma coisa que eu, pelo menos eu acho, tá? Mas aí nisso aí eu vou deixar a minha opinião. Então vamos começar aqui, ó. Ele tem 3 rostinhos extras, 4 com que já vem nele feliz, com um sorriso. Aqui tem ele de cara séria, né, com expressão de bravo. Aqui ele gritando, bravo também. E aqui ele olhando para a esquerda dele, à direita do seu vídeo, com os dentes cerrados. Aqui ele veio com 3 pares de mãos extras, 4 com que já vem nele. Esse par de mãos aqui para ele fazer aquela pose do Kamehameha. Essa pose aqui é de ataque, clássica do Goku. E aqui podemos ver que veio uma mão cerrada, similar a essa. Então essa aqui faz par com essa. E aí essa aqui que tem um gap para poder segurar o bastão faz par com essa aqui que já veio nele. Aqui temos a parte de baixo do kimono do Goku para a gente poder fazer a troca para simular a ação. Pode ver que a borda aqui tá como se estivesse voando ou fazendo alguma pose de ataque. Aqui temos uma outra head scoop que eu achei interessante, né? Para poder fazer pose de ataque também e voando. Pode ver que o cabelo do Goku tá todo para cima. Então bem legal a Bandai ter mandado essa head scoop aqui, que a gente sabe que ela poderia não mandar. Aqui temos o suporte do bastão que o Goku carrega, que você pode retirar essa parte para poder simular quando ele estiver usando o bastão. E aqui pode ver que tem uma pose certa, tá? Porque aqui não é uma peça redonda, não sei se tá dando para ver. Tem uma parte que é chanfrada, que você coloca aqui da forma certa. Logo depois a gente faz o teste no Goku. E agora vamos ver como é que ficou a figura. Vou deixar o blister de lado ali. Bom, então a gente já vai começar com a parte de articulação, mas antes, olha o tanto que tá boa essa escala. Ele é tão pequeno que parece que às vezes assim, você articulando ele, parece que vai quebrar, sabe? Mas a figura em si, ela é bem rígida. Você não vê que não tem ali nada mole, nada... Você vai articular aqui, ó, parece que é frágil. Mas a peça em si é bem rígida. Pode ver que o bastão não pesa nada, que é de plástico, tá? Bem leve. E uma coisa que eu vi que a galera tinha reclamado na internet é o seguinte. Vocês podem ver aqui, ó, que o tamanho das mãos são diferentes, tá? Vou tirar o bastão aqui, ó, pra ver. Eu vi uma galera reclamando, vi comentários, falando, essa mão tá muito grande. Mas me fala aqui, ó, o bastão não é muito grande, o diâmetro dele é bem pequeno. E olha aqui, como é que faz um diâmetro da mão para poder encaixar aqui? O bastão realmente ia ficar bem maior que as mãos do Goku. Lógico que a gente olha ali e fala, parece diferente, mas... Cara, é um detalhe bem minimalista, tá vendo? Que se você coloca aqui na pose que ele tava, só se você ficar muito tempo reparando essa mão, sabe? Você coloca em algumas poses ali de ataque, alguma coisa assim,
vai passar bem batido. Bom, esse é meu ponto de vista, pode ser que você fique incomodado ou não, mas eu só queria tentar vocês aí que tem essa diferença para quem não sabia, fechou? Vou tirar o bastão aqui para ficar mais fácil de articular ele. Começando a conferir as articulações aqui, a cabeça você consegue girar ela para todos os lados, 360. O pescoço também você consegue abaixar bem, ele tem articulação no pescoço. Olha relativamente bem para cima também. Os braços você consegue deixar na horizontal. Aqui você consegue também ter uma articulação borboleta. Você consegue aproximar as mãos tranquilamente. Ele tem várias articulações aqui no braço, tá vendo? Ele tem essa parte da manga aqui que você tem essa articulação borboleta. Você tem ali uma articulação aqui nesse restante da parte da camiseta azul dele, ó, que você consegue levantar o braço, consegue girar ele 360. Em torno aqui dessa articulação conectada nessa manga aqui do kimono dele. E aqui temos a possibilidade de posicionar o ombro dele para baixo e para cima, tá vendo? Você tem rotação no bíceps, tá vendo? Interna aqui da parte azul. Tem articulação no cotovelo, única, mas lógico, o tamanhozinho do braço, não tem necessidade de ser duas. E articulação nas mãos também, com ball joint, tá vendo? Bem completinha a articulação aqui do braço. Aqui ele tem uma articulação na cintura, tá vendo? 360. Ele não tem uma articulação em alguma divisória aqui do peitoral do abdômen, lógico, a figura é bem pequena para poder ter esse tipo de articulação. Mas você pode ver que com essa articulação da cintura, você consegue ter uma amplitude boa da figura, olha aí. Ele consegue ir isso aqui bem para trás. Aqui ficou um pouquinho de gap, mas é só ajeitar, ajeitou aqui, ó. Você consegue ter uma amplitude boa com ele. Lógico que você consegue descer um pouco mais. Para frente é um pouco mais limitado, tá vendo? Você consegue ir no máximo aqui. Aqui temos essa parte do kimono que é de borracha, que a gente pode trocar para aquela que veio no blister que eu mostrei para vocês, tá bom? Mas aí vamos configurar as articulações das pernas com esse e depois a gente confere com o outro que veio extra, tá? Aqui você consegue colocar a perna bem para frente, mesmo essa parte do kimono aqui sendo reta, né? Não em ação, você consegue ter uma articulação boa. E consegue ter uma articulação boazinha para trás, não muito. Porque eu vou mostrar para vocês como é que é aqui dentro, tá? Esse sistema de articulação das pernas dele. Aqui você tem uma leve rotação da coxa, tá vendo? Você consegue girar um pouco para dentro, girar um pouco para fora, tá? Aqui você consegue abrir um pouco as pernas dele, tá vendo? Talvez com a outra parte do kimono abaixo aqui a gente tenha uma amplitude maior, depois a gente vê. Você consegue jogar para a lateral a perna dele também, tá vendo? Ele tem uma articulação no joelho única, tá? Pode ficar bem legal, não fica aquelas coisas estranhas, né? Aqueles gap, aqueles trem quadradão demais. A canela aqui é fixa, mas tem um ball joint no tornozelo, tá vendo? Você consegue posicionar para todos os lados. E articulação nas pontas do pé também. Bom, pessoal, vamos fazer de forma rápida aqui um comparativo de tamanho desse Goku Mini com o Goku Kid GT. Vamos ver a diferença aqui de tamanho. E olha aqui a diferença deles. Tá vendo? A gente pode comparar ali pelo ombro, a altura do Goku Kid GT com o Goku Mini. Cara, essas duas figuras são lindas, são sensacionais. A Bandai realmente caprichou nas duas. Tanto tem muita gente, né, admira demais essa figura, tanto pela escala dela. Mas olha aqui que a Bandai realmente mandou bem, porque eu não sei se ela fizesse esse Goku Mini do tamanho do Dragon Ball GT. Para quem está acompanhando o anime, o Dragon Ball Daima, tem a sensação pelo anime, sim, que esse Goku Mini, ele é menor sim que o Goku GT, em questão da animação. Então a Bandai realmente acertou nisso, é o meu ponto de vista, tá? Pode ser que alguém não pense igual a mim, mas que a Bandai realmente fez um trabalho ótimo aqui em ambas as figuras. E estão extraordinárias ambas as figuras. Bom, pessoal, bora comigo dar uma viajada aqui. Vamos testar aquela Red Scoop Super Saiyajin do Goku Kid GT que veio com o Goku Super Saiyajin 4 da Demonical Fit. Provavelmente não deve funcionar porque a figura é menor, o ball joint deve ser diferente, o gap. Mas vai que, né? Vamos ver como é que fica. Vamos pegar aqui a Red Scoop. Tá ela aqui. Que Red Scoop bonita, viu? Não, falei tanto disso lá no vídeo do Goku Super Saiyajin 4 da DF. Vamos tirar aqui.
Provavelmente já não deve funcionar, tá vendo? Ó? O gap lá é maior que o ball joint. E não funciona, tá vendo? Fica igual João Bobo. Bom, galera, e aí? Ficou bom ou não? O que vocês acharam? Combinou essa head com esse Goku? Ficou melhor que aquele Goku Super Saiyajin do Dragon Ball Daima que a Bandai anunciou recentemente? Pois é. Sobre esse Goku eu vou falar mais no final do vídeo, na análise final. Mas deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acharam. Provavelmente aqui não dá pra usar outro ball joint, né? Porque o pescoço dele é bem pequeno e fino. Mas ficou bem bom, né? Até a cor da pele bateu, ó. Eu curti aqui, hein? Deixa lá seus comentários. Vamos voltar aqui pra realidade agora, né? Bom, e agora é a hora das trocas dos itens. Vamos trocar a Red Scoop dele. Bom, pessoal, antes de fazer a troca da Red Scoop, vamos colocar ele com suporte de bastão aqui, ó. Aqui a gente pode acompanhar com essa parte de borracha, tá? E aqui também essa parte do kimono dele de trás é borracha, tá vendo? Então é mais soft, né? Mais macio. Aqui a gente levanta os braços dele. A gente tem que fazer uma pressãozinha porque fica bem apertado mesmo, tá bom? Fica bem justo. Então a gente tem que posicionar bem aqui, porque essa parte da corda aqui, ela não é muito grande. Você tem que posicionar ele bem. E tá aí, pessoal, como é que fica. Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu tive que fazer uma pressão aqui pra poder deixar nessa posição. Porque às vezes fica um pouco aqui pegando no pescoço dele, não fica na posição boa assim, visualmente. Tive que fazer uma pressão maior. Eu acho que essa parte aqui, ó, né, da corda, teria que ser um pouco maior pra ficar um pouco mais folgado. Porque tá realmente bem justo, tá vendo, ó? Olha aí, eu vou mexer aqui, ó. Eu mexo na figura completa, olha. Então acho que poderia ser um pouco maior. Mas fica realmente bem bonito aqui na figura. Agora vamos testar essa Red Scoop do cabelo bagunçado. A gente vem cá, tirar a franja. Pode ver que ele é tão pequeno que cabe na palma da minha mão aqui, ó. De boa. Então você vem cá, encaixa a Red Scoop no corpo. Eu vou usar ele com essa expressão bolada aqui, olhando à direita do seu vídeo. Então a gente pode ver aqui que tem 2 pinos e 2 gaps para a gente poder encaixar corretamente aqui na Red Scoop. E tá aí, galera, o nosso mini tomando forma, ó. Agora vamos fazer a troca de baixo do kimono aqui. Só puxar para cima, de borracha, tá vendo? E o outro é de borracha também, tá vendo? Mas você vê que tem várias formas diferentes aqui. E sobre a articulação, tá vendo? É um pino igual esse aqui da cintura, que é conectado na perna, que você tem as articulações para poder ser feitas, tá vendo? Por isso que eu falei que a coxa gira um pouco, tá vendo? Só gira em torno do pino mesmo. Põe a faixa, o restante do Goku. Tá aí, galera, como é que fica, olha. E aqui a gente consegue ter uma amplitude bem maior, tá vendo? Consegui levantar mais a perna dele. Consegui jogar a perna dele bem mais para trás também, tá vendo? Então essa parte de baixo do kimono dele ajuda bastante aí na articulação também. Apesar que só essa parte também não ser ruim, né? Já troca só de uma mão aqui. Fazer uma pose mais ou menos, pra gente poder ir pra parte final do vídeo. Tá aí, galera, numa pose mais ou menos o nosso Goku mini boladinho. Bem legal, né? Então é isso. Vou dar um corte no vídeo pra gente poder ir pra parte final, tá? Já volto. Bom, pessoal, voltamos para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar essa review do Goku Mini do Dragon Ball Daima hoje aqui no canal. E já quero mostrar para vocês aí, como vocês podem ver do lado do Goku, tá uma homenagem ao nosso Tia Aquila, que nos proporcionou essa obra maravilhosa que é o Dragon Ball. Eu queria mostrar para vocês essa figura, que eu comprei ela na AliExpress, muito barato, né? Em dólar australiano eu paguei uns 6 dólares e pouco, isso aí, se der 30 reais é muito. Eu vou deixar o link na descrição. Ela é de PVC, ela é de plástico. E eu tava esperando o Goku Mini chegar da Ninigame, foi lá que eu comprei, para me poder fazer esse vídeo review e mostrar essa figura muito barata, que é muito bem feita mesmo, muito bem pintada, para estar representando o nosso Mestre Akira na coleção de vocês também, tá? Agora, sobre o Goku, eu realmente admirei o trabalho que a Bandai fez, eu gostei demais dessa figura. Todos os detalhes aqui, a Bandai caprichou bastante. Só me incomodou aquela parte ali do suporte do bastão para você encaixar no Goku. É um pouco chato, você tem que ficar pressionando, como é borracha, você fica com medo de arrebentar. Então, para você deixar na posição legal que nem tá ali,
leva um certo tipo de trabalho para você posicionar ali, depois você vai perdendo um pouco do medo, você vai fazendo com um pouco mais de ignorância, né? Mas antes disso, a gente vai tomando a cautela e a gente fica um pouco... vai perdendo um pouco ali da paciência, mas respirando fundo, a gente aprende a poder colocar de uma forma mais rápida. E é isso. Bom, galera, agora eu vou falar uma coisa aqui que possivelmente vários dos colecionadores pensaram e falaram a mesma coisa que eu, que é o que a Bandai fez no evento da Tamashii Nation 2024. Eles fizeram aquele alarde todo de nova figure do Dragon Ball a ser anunciado para a linha SH Figures. Todos os colecionadores, todos os fãs ficaram loucos, especularam várias figuras aí que pedem há muito tempo. A Bandai me traz o mesmo Goku, com o mesmo uniforme, a mesma coisa com a Red Super Saiyajin, que ela poderia ter mandado aqui, que eu mostrei pra vocês aqui, um espaço no blister. Sabe, mandasse essa Red com apenas uma face, um rostinho, os outros rostinhos vinham com outros personagens, com Vegeta, com Piccolo, mas não, criaram uma figura premium. Beleza, é barato porque a figura é pequena, mas ela é prêmio do mesmo jeito, ela chega a ser mais cara que esse Goku. E simplesmente por uma Red Super Saiyajin, sabe? Eu acho que ela pecou nisso, mas são forma da Bandai trabalhar, né? Eu acho que a forma dela ganhar dinheiro é essa, então ela não vai mudar nesse aspecto. Às vezes ela surpreende a gente com alguma coisa ali, outra ali, mas no mais... não é difícil de acreditar que a Bandai poderia fazer uma coisa dessa. Mas sobre esse Goku eu realmente gostei. Recomendo a todos os fãs de Dragon Ball Daima, quem tá curtindo, do Goku. Mas se você não é apto a ter todas as figuras do Goku ou não tá curtindo Dragon Ball Daima, não quer saber, igual tem muita gente que não curte o Super, pula essa figura e com esse dinheiro que você compra é barato, mas aí você junta mais uma graninha ali, você compra outra figura que você quer. Eu fiz a compra dele na Niningame, o link vai estar na descrição, tá bom? Lá tá em promoção, a última vez estava com 12% de desconto, então tá bem barato, corre lá, tá conferida no link. Já o Vegeta e o Piccolo já foram lançados e estão vindo pra mim. Então pode ter certeza aí que pelo menos o Piccolo e o Vegeta Mini vai ter review deles no canal. Fechou? Então, pessoal, como esse é o nosso último vídeo antes do Natal, gostaria de desejar um Feliz Natal a todos vocês. Que o nosso menino Jesus possa vir abençoar a vida de vocês, de cada um dos seus familiares. Que vocês possam ter um Natal aí de uma mesa muito farta. Comem bastante, tá? Mas deixa espaço no estômago para outro dia, tá? Porque no outro dia tem aquele almoço que sempre sobra aquele rango. Escutem meus conselhos. Então é isso. Um Feliz Natal a todos vocês. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição você vai estar ajudando demais o canal. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado. Fui!